também. O terceiro e último tópico, a qual nós adentraremos para caminharmos então para o fim. Nós temos Deus fala a Josué. Aí eu digo nesta noite, Deus fala à sua igreja. Como está relatado lá em Apocalipse, por algumas situações, vários textos, que menciona, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então que nós possamos estarmos atentos à voz do Espírito, que nada mais é que o soar da palavra de Deus, do caminhar na palavra de Deus, no praticar a palavra de Deus, na ortodoxia da palavra de Deus e na ortopraxia da prática da palavra de Deus. E aí nós vamos ver aqui, falta, melhor dizendo, discernimento espiritual, é o que muitas das vezes acontece conosco. Josué perguntou, com certa ousadia, ao príncipe do Senhor, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então, quando eu mencionei aos irmãos, lá de início, que trabalha aquela ideia, alguns comentaristas sobre ser o Senhor, é lógico que, por exemplo, aqui nós temos a Bíblia de Estudo Pentecostal, e no rodapé dela diz assim, tá? Deixa eu ver se está aqui certinho no capítulo. Príncipe do exército do Senhor. Josué tem aqui uma afirmação da presença invisível de Deus e do seu exército celestial para batalhar lado a lado com o seu povo fiel. Aí aqui, esse fato nos ensina que como crentes não estamos sós em nossas lutas neste mundo. Existem forças espirituais que lutam ao nosso favor. Por exemplo, Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Está falando dos anjos. Depois, havendo também as que lutam contra nós, com certeza. Temos o Espírito Santo, que aí é o próprio Senhor, que permanece constantemente ao nosso lado como nosso ajudador e protetor. Quando fala nosso lado, com certeza está falando da questão da palavra paracletos, que quer dizer aí alguém colocado do lado de outrem, mas que está na nossa vida, dentro de nós. E aí nós vamos ver aqui, nesse encontro, o servo do Senhor visitava frequentemente a tenda da congregação com Moisés, atravessou o Mar Vermelho, o Rio Jordão, o servo do Senhor presenciou as pragas do Egito, ou que foi mandada ao Egito, os milagres no deserto, viu o Monte Sinai fumegar pela presença divina, mas ainda assim não conseguiu identificar o anjo da parte do Senhor. Tal fato nos mostra o quanto precisamos de discernimento espiritual, porque a priori ele não identificou. Mas quando ele fez a pergunta, e nós vamos ver aqui no decorrer, peça ao Senhor que lhe conceda discernimento espiritual para que você saiba diferenciar aquilo que é divino do que é carnal ou maligno. Então é importante nós termos o discernimento espiritual. E o que é discernimento? Julgar perfeitamente. Como podemos julgar perfeitamente sendo falho? Através de nós estarmos de forma da presença do Senhor, buscando e tendo a direção do Senhor. Com certeza, nós iremos colocar diante do Senhor as nossas causas, as dificuldades, mas a oração primeiro é para ter e manter comunhão com Deus. E depois, consequentemente, o Senhor nos dá discernimento através da oração, tendo a presença do Espírito e mediante a palavra de Deus, que vai nos dar o norte a qual devemos caminhar diante do Senhor. E aí nós vamos ver aqui Josué, o adorador. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, Josué teve aos pés de Jericó a confirmação da presença de Deus e do seu exército celestial nas muitas batalhas que ele e o seu povo teriam de enfrentar. Nós não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e os seus anjos lutam em nosso
favor. É mais ou menos trabalhando aquele elemento a qual mencionei agora na leitura, né, do próprio comentário da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal. Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor, o adora. Então veja bem, irmão, ele não era apenas um anjo, porque senão ele não poderia receber a adoração de Josué. Então isso aqui é importantíssimo, irmãos. Tá? A Bíblia de Estudo Pentecostal, inclusive, ela traz nos rodapés e também um comentário sobre o anjo do Senhor ser o Senhor. Porque é como se Deus estivesse ali, através de Jesus, né, pré-encarnado, mostrando, na verdade, se apresentando, vez por outra, em algumas situações pontuais. Então, ali mostrando, lógico que ele não veio em carne ali, mas se mostrando, né, aos homens em algumas situações, a qual uma delas é o livro agora de Josué, no capítulo 5. Tá? Então, nós estamos observando ali que esse anjo não é um anjo apenas. Ele recebe adoração. Veja que ele fala como o Senhor falou com Moisés na sarça. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Agora, Deus está falando através também ali deste ser enigmático, que na verdade é o próprio Senhor, né? Possivelmente sendo Jesus mostrando ali pré-encarnado, numa teofania, melhor dizendo, que é a aparição de Deus em forma humana. E aí você vai observar ele dizendo palavras similares ao que Moisés recebeu também na sarça. E recebendo inclusive adoração. Tá? Em outros textos da Bíblia Sagrada, nós vemos veementemente que Deus reprova, na verdade, a adoração a anjo, como lá em Colossenses, na Epístola de Colossenses, também em outras passagens. E aqui você observa que ele recebe adoração. Tá? Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor, o adora. A adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é e do que pode fazer em nosso favor. Tá? Então vamos lá. Tire as sandálias dos teus pés, como agora já mencionei aos irmãos. O príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa a Josué: descalça os sapatos dos teus pés. Versículo 15 do capítulo 5 de Josué. Tal ordem indicava apenas uma coisa: reverência ao Senhor, pois Deus é santo. Ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dele. Então, nós precisamos ter na nossa adoração, precisamos procurar viver em santidade, tendo reverência para nos aproximarmos do Senhor. Sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com Ele. Então, quer dizer, há necessidade de nós nos aproximarmos dele de uma forma reverente, obediente, de termos e mantermos uma comunhão em humildade, nos submetendo então à sua vontade, ao seu senhorio, ao seu querer. A santificação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é a vontade de Deus para o seu povo. Então a vontade de Deus é o quê? Como está lá em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação recebe-se no momento que entrega-se a sua vida a Cristo e o Espírito Santo entra na sua vida, mas também ela dá continuidade, precisa de um elemento sinérgico, precisa ter perseverança, precisa dar continuidade a esta vida de santidade. E aí vem os embates do dia a dia, vem as dificuldades, vem os problemas, vem as aflições. Mas há necessidade de nós fazermos e andarmos conforme aquilo que Deus propõe. Ser santo significa ser consagrado, separado do mundo, a fim de ter comunhão com Deus. Então não é apenas ser separado, tá, irmão? Alguém pode se separar, ficar 2, 3 horas, ou um dia, ou alguns dias no monte, ou até mesmo num apartamento, mas não está separado para Deus. Então separado para Deus é se separar das coisas do mundo, no sentido pecaminoso, para então buscar servir ao Senhor com alegria, tendo e mantendo comunhão com Ele. E aí nós temos a nossa conclusão, né? Para nós terminarmos essa aula
eu queria terminá-la um pouquinho a coisa antes, mas ainda assim está dentro de um bom tamanho, né? Para não ficar devendo muito aos irmãos, ainda que nós falamos bem rápido em algumas situações, porque, irmãos, assim, tem bastante assunto para desenvolver. Só que aí nós temos aí vários comentários, só que não dá para nós fazermos uma aula muito grande, então procurei trabalhar dentro do que os slides estavam apresentando para nós concluirmos, né, de forma pontual, como disse lá no início, trabalhando alguns elementos ali históricos, bíblico, cultural e também fazendo aplicações devocionais, né, para que nós possamos aplicar as nossas vidas de igual forma. Espero que o Senhor possa tê-lo abençoado de uma forma toda especial. Após a leitura aqui da conclusão, nós iremos fazer uma oração e agradecendo a todos os irmãos que estão conosco nesta noite e que o Senhor possa abençoá-los de uma forma toda especial. Eu não vou citar nomes porque eu estou vendo muitos irmãos aqui que conhecemos, mas vários, né? São todos uma bênção aí na nossa vida e que Deus possa abençoá-los de uma forma toda especial. Então a conclusão da nossa aula nos diz assim: todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento de fé, ter um encontro marcante com Deus. Moisés e Josué desfrutaram dessa experiência e no final de suas histórias ficou evidente como vale a pena investir tempo na presença do Senhor. Nesses momentos de revelação, eles absorveram a visão correta de suas responsabilidades. Deveriam se esforçar para serem coadjuvantes de Deus, o protagonista das conquistas e vitórias do povo. Que na verdade é o Senhor que nos dá a vitória, que nos dá condições de lutarmos na presença do Senhor, fazendo aquilo que lhe agrada. Amém? Então nós vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus por esta noite e espero que de alguma forma Deus possa ter me usado para abençoar a vida dos irmãos, poder ter adentrado aos lares daqueles que nos acompanharam e que talvez nos acompanharão também depois da live ficar ali no nosso Facebook, possa de alguma forma abençoar a sua vida, porque não sou eu que abençoo, mas Deus que nos abençoa. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. Nós vamos orar. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, te glorificamos e te agradecemos por esta noite, por esta oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua presença, juntamente com os irmãos amados, a qual estão aí conosco, para juntos aprendermos um pouco mais da tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido e nos dado de estarmos aqui para transmitir a tua palavra de uma forma simples e objetiva. Obrigado por tudo. Abençoe a cada um dos teus filhos, a cada lar de cada um daqueles que aqui estão e que haverão de entrar também nesta live. Que o Senhor possa abençoá-los de uma forma toda especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos de uma forma toda especial, em nome do Senhor Jesus. Amém.